Criativos em massa com IA, aula 4. Vocês estão vendo aqui a aula 5, tá, gente? Mas é porque eu já falei isso na aula anterior. A aula 1 foi um overview, então na prática ela não é uma aula de fato, ela é mais uma explicação, né? Um overview de tudo que está sendo abordado nessa sequência de aulas. E aí essa, na teoria, é a aula 5, mas na prática é a aula 4, beleza? Então vamos lá. Criativos em massa com inteligência artificial. Isso aqui é ouro para principalmente quem tem pouco tempo. Por quê? Porque você consegue produzir muitos materiais em um espaço muito curto de tempo e é muito importante também para quem quer testar criativos, seja imagem, carrossel, vídeo, dentro das estruturas de tráfego pago, beleza? Então vamos lá. Objetivo: produção em escala, como eu acabei de falar. Então a ideia é que a gente consiga produzir muitas imagens, muitos vídeos, muitos carrosséis, beleza? Textos e headlines. Os textos também são necessários para acompanhar a estrutura de anúncio e uma estrutura que é orgânica, e a headline se trata dos títulos, né? Script do vídeo, que a gente vai precisar para a produção desses vídeos, e legenda de carrossel, beleza? Quais são as minhas 5 abordagens para que a gente tenha essa estruturação de criativos com IA? Linha de postagens orgânica, a gente precisa ter uma linha de postagens dentro das nossas redes sociais. No caso aqui a gente foca muito em Instagram, né? Instagram. O foco, um dos principais, eu vou colocar aí 70-30 ou até mesmo 80-20, foco na dor. O que seria esse foco na dor? É exatamente o que eu falei na aula anterior, a gente conseguir fazer uma estrutura de apresentar um problema, apresentar um problema para uma pessoa e mostrando uma solução. E aí, claro, o foco é na dor, o foco é no problema dele, o foco é na situação que ele está, que está desconfortável, que está desagradável, beleza? E aí a estrutura traz o problema mais uma solução, como eu acabei de mencionar, traz as características da pessoa em si, da persona, que é no caso o teu potencial cliente, e aí a gente distribui com uma sequência de problemas. Lembrando que toda essa estrutura dessa aula, ela é voltada para construção e venda de infoproduto. Então basicamente é a gente pegar um infoproduto na internet, construir ele, estruturar uma página de vendas, estruturar uma conta no Instagram e colocar os anúncios para rodar. Porém, como eu ia vender isso e estou trazendo de forma gratuita no YouTube, eu estou tentando mesclar a minha comunicação para tanto quem quer criar e vender infoprodutos, como para também quem quer vender os seus produtos físicos. Porque nada impede, né? Se você pegar o conceito da parada, se você pegar a ideia, a linha de raciocínio, você consegue replicar para absolutamente tudo. E aí é onde está o diferencial das pessoas que conseguem fazer e das pessoas que não conseguem fazer. É justamente tu pegar uma ideia e conseguir replicar. Mas tu tá falando isso para infoproduto, mas tu tá falando isso para venda de casa, mas tu tá falando isso para venda de uma caixa, para venda de papelão. Se tu pegar o conceito, se tu pegar a ideia, a estrutura do negócio em si digital, tu consegue replicar para qualquer coisa. Seja físico, seja digital, seja de ticket baixo, seja de ticket alto, não importa, beleza? Aqui ok. Aí ferramentas de uso: Claude, Gemini e GPT. O Claude, gente, ele já se tornou um pouco mais complicado, tá? Por quê? Como eu falei aqui, a ideia é a gente trabalhar com ferramentas gratuitas. E o Claude, ele tá muito chatinho quando a gente utilizou o gratuito, a versão gratuita. Por quê? Rapidamente ele já bloqueia ali e diz que tu vai ter acesso daqui a 5 horas, 4 horas. Ou tu tem que fazer um upgrade para pagar o plano, um dos planos pagos que eles têm lá, beleza? Então, mas vamos continuar aqui no Claude. A gente consegue construir, né, textos longos e estruturados, cópia acima de 3 parágrafos, scripts de 30 a 90 segundos. Ele é muito bom para isso, a dinâmica, a estruturação, a apresentação dele no que diz respeito a texto é muito boa e é muito natural, parece que de fato é uma pessoa que está falando. Então o Claude, ele é muito bom, porém tem esse probleminha de ele limitar muito o uso, tá?
Gemini, pesquisa de tendência, ângulo de busca e integração com o Google. Tá? Além disso, além de pesquisa de tendência, ângulo de busca e integração com o Google, eu uso demais para a produção de imagens, carrosséis e vídeos. Tá? Para a busca, eu uso o Gemini, mas eu inicio com o Perplexity, como eu também falei na aula anterior, beleza? E aí o ChatGPT, variações rápidas, ganchos e reformulação de texto. Então, o ChatGPT ele foi criado inicialmente para produção de prompts. Então, como ele foi criado para texto, né, para essa estruturação textual, copy, prompt, ele tem esse poder e ele dispara um pouquinho na frente ali do Gemini, ele chega perto do Claude, o Claude já ultrapassa. Isso da minha visão dentro do que eu já fiz, tá? Fluxo de produção. Cria o pack com o Claude, valida os temas no Gemini, gera as headlines no ChatGPT, gera a produção visual no Gemini e faz o teste, que é justamente na estrutura de campanha, tá? Volume com qualidade, público decide o vencedor, dados apontam o caminho. O que seria essa regra de ouro aqui? Uma vez que tu construiu uma série de... Eu vou colocar aqui na prática para vocês visualizarem. Né? Deixa eu ver se é esse. Não, esse aqui. Essa campanha aqui, ela não teve venda, certo? Mas dentro dela a gente está aqui com 3 conjuntos de anúncios e cada conjunto de anúncios ele tem 4 anúncios, no caso 4 vídeos, beleza? Vídeos que eu mesmo produzo, né? Gravo ali e edito no Edits, tá? Como é que funciona essa parte aqui de dados apontam, regra de ouro, volume de qualidade e tal, o desejo, o público decide? É justamente a gente criar uma campanha, né? E aí quando a gente for para a estruturação da campanha vocês vão entender melhor nas aulas daqui mais para frente. A gente criar uma campanha, dentro da nossa campanha a gente ter alguns conjuntos de anúncios e dentro desses conjuntos de anúncios cada um carregar alguns criativos. Por que alguns? E aqui no caso aqui eu coloquei 4. Porque a inteligência do Meta ela vai apontar, por exemplo, aqui ó, a gente alcançou 19 pessoas nesse e 14 nesse. O CPM está muito caro. O que é o CPM? É o custo para aparecer para 1000 pessoas. Ó, muito caro. Esse primeiro aqui foi o mais barato, certo? Então, talvez eu pudesse ter mantido aqui essa campanha com esse criativo 4. Mas tudo bem. Não esperei, até porque a outra já tinha acontecido, já tinha rolado venda. Eu estou reduzindo aqui os gastos justamente para outros projetos e por aí vai. Então, o que eu preciso analisar para saber exatamente isso aqui, ó? Público decide o vencedor. Eu vou analisar taxa de engajamento, que é justamente, ó, reprodução, ó. Vocês veem aqui que o 1 e o 2, que foi justamente os que tiveram maior alcance, né, ó? 1 e 2, os que tiveram maior alcance. Eles foram, de fato, os que melhor performaram aqui no engajamento. 25%, 5 pessoas viram 25% do vídeo, 7 pessoas viram 25% do vídeo. Aqui 2 viram 50, 1 viu 75, aqui 3 viram 50, 2 viram 75. Então, eu consigo avaliar a partir do engajamento com o vídeo em si, consigo avaliar através da taxa de clique, e aí nenhum teve taxa de clique exceto o 1, ou seja, ele foi o campeão, tá? E aí, claro, o custo por clique, que mais? O número de cliques em si, que não rolou, né? Rolou um só aqui, mas a gente gastou bem pouco, tá? O ideal seria que a gente tivesse colocado mais verba e tivesse deixado rolar. Mas aqui eu estou trazendo uma campanha que já está pausada, só para que vocês entendam. Então, isso é a regra de ouro. É a gente ter um arsenal de materiais e dentro das campanhas de tráfego pago, a gente deixar o público decidir o vencedor. E aí os dados, que são exatamente aqueles números que eu mostrei, eles vão apontar. E aí eles apontam aqui para o 1 e para o 2. E quem sabe até o 4.
Ah, mas quer dizer então que o 3 e o 4 eles devem ser descartados? Não necessariamente. A princípio, em uma estrutura de campanha, sim. Nessa estrutura de campanha, o ideal seria o quê? Pausar o 4 e o 2, pausar o 4 e o 3, manter o 1 e o 2. E aí, em uma outra estrutura paralelo, vamos testar isoladamente o 4 e o 3? Pode ser que ele funcione, ou pode ser que não, mas vale em um outro momento o teste. Beleza? E essa é a regra de ouro. E aí a gente vai aqui para a prática agora, para o fluxo de produção. A criação do pack no Cloud eu não vou fazer justamente porque o Cloud ele está muito chato com essa questão da gente pedir conteúdo e ele pausar logo. Então não faz o menor sentido eu começar e a ideia aqui é sempre trabalhar com as ferramentas de forma gratuita, tá? A gente valida no Gemini e aí o validar no Gemini já seria a produção em si, certo? Esses fluxogramas aqui que vocês estão vendo, esses mapas mentais, eles são produzidos com inteligência artificial. Então, alguns nomes, às vezes eu até leio e leio diferente do que está escrito, porque eu sei o que eu queria aqui e ela colocou um nome parecido ou um tema que vai ali anda em paralelo, tá? Então aqui a ideia é criar o prompt no Cloud, validar que já é construído no Gemini, aí sim gerar as headlines no ChatGPT e aí vem a produção visual com tudo pronto já, beleza? Para subir lá na campanha. Então vamos fazer isso por partes, tá ok? Eu liberei aqui na aula passada um prompt de construção de carrossel e aí eu tenho outro prompt aqui que são 100 prompts para construção de imagens com IA. Se tu quiser ter acesso a esse prompt aqui, é só comentar aqui, quero o prompt de IAs que eu te mando nos comentários aqui abaixo, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui algum para a gente fazer a construção na prática. Aí eu explico aqui, tá? Para que serve o prompt, tudinho direitinho, como que tu deve fazer e tal. Beleza? Dentro desse prompt, ó, crie uma imagem de venda quadrada, olha que riqueza na solicitação. Crie uma imagem de venda quadrada de 1080 por 1080 com fundo gradiente em tons vibrantes que combinem com a paleta da marca. E aí, claro, tu tem que alimentar a inteligência com as informações da tua marca. Posicione a imagem do produto enviado, tu tem que enviar o produto, tá? Eu vou pegar alguma imagem aqui, vamos botar aqui no Google, deixa eu ver aqui, escova para cachorro. Escova para cachorro. Imagem. Nós vamos fazer aqui na prática, beleza? Não, pô, quero só imagem. Tá bom isso aqui. Não, botei foi pra bater o print. Quero print não. Quero baixar direto aqui. Salvar a imagem como. Área de trabalho, salvar. Vamos ver se veio. Pronto, show de bola, tá aqui. Aí, fechar, né? Vamos lá. Posicione a imagem do produto enviado centralizado, ocupando 50% da composição, com sombra suave e realista. No canto superior, adicione um selo circulante com menos 30% off. E aí essas informações, se tu tem desconto, se tu tem condição de frete, se tu tem uma entrega com brinde, sei lá, o que tu tiver, coloca. Em fonte bold, cor contrastante. Abaixo do produto, insira o título, oferta relâmpago com fonte impactante, tal. Tu lê esses prompts aqui tudinho, tu vê o que funciona pra ti e aí tu só replica. Então eu vou pegar aqui, ó, copiar, vou no Gemini, tá? Vou colar. E aí eu vou anexar justamente aquela imagem que eu acabei de baixar, certo? Então vamos aqui, área de trabalho, tá aqui, pronto. Pronto. Beleza. Aí eu clico aqui nesse sinalzinho de mais para justamente indicar o que eu quero, que é a construção de imagem. Ele tem alguns aqui, ó, imagem, vídeo, criar música, canvas, enfim, tem várias coisinhas aqui. Criar imagem, tá?
Aqui nesse outro íconezinho aqui com o nome Pro, eu clico e eu boto aqui em Flash, que eles modificaram o nome, mas aqui é raciocínio, é como se fosse o raciocínio da inteligência para o que tu está pedindo. O Pro, ele já é mais voltado para programação, números e tal, e esse flashlight aqui são respostas mais rápidas, ou seja, uma conversação que você queira ter com a inteligência artificial para tirar alguma dúvida e tal, mais textual, menos raciocínio, mais programação. Então eu seleciono esse aqui de raciocínio e aí vou dar um Enter. Te aguarda, né? E aí vale um detalhe. Pronto, a imagem ficou pronta já. Ficou legal, né? Ficou interessante, porém, você ajusta da forma que você quiser. Ah, eu quero eliminar 30% e botar 20%. Você coloca aqui. Substitua o texto. Você coloca sempre assim, ó. Substitua o texto. Aí coloca entre aspas, né? Ou dentro de um parêntese, menos 30% por menos 20%. Você especifica o que você quer tirar e pelo que você quer colocar, para que a inteligência artificial entenda, beleza? E aí toda imagem que você criar, ele vem com a logozinha aqui do Gemini, ó, no cantinho. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar, depois que você salvar essa imagem, você vai lá no Canva e aí você bota uma borrachazinha aqui e apaga, beleza? Bem rapidinho. Então, enviar. Vou pedir essa solicitação aqui de ajuste, tá? Gente, vão me desculpando aí, essas paradas refluxo é complicado, viu? Acabei de jantar, meu irmão. Aí é foda. Então vamos lá. Pedir uma solicitação de substituição de menos 30 por menos 20%. E aí é exatamente isso que eu quero que ele faça. Ele não fez, né? Ah, não, tá aqui, fez. Porque ele carregou, pronto. Menos 20% off, certo? E aí, claro, dentro desse prompt aqui, dentro desse material, você tem dezenas de prompts. E aí, cada um deles você pode fazer uma alteração de cor. Ah, modifique a cor vermelho por azul. Ah, coloque no ambiente de jardim com o cachorro correndo ao fundo. Bora testar assim. Coloque o fundo da imagem como sendo um jardim com um cachorro correndo ao fundo. Por se tratar de uma escova para cachorro, né? Seria interessante trazer essa contextualização. É muito importante que você sempre pense nisso, na contextualização, na composição da sua imagem, certo? Para que ela traga muito mais atração visual, para que a pessoa olhe, ah, interessante, ó, ficou muito melhor, beleza? E aí, claro, ele poderia trazer com uma leve transparência essa imagem. Aí eu já posso pedir, coloque uma leve transparência na imagem, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês agora o pulo, não é o pulo do gato não, meu amigo. É o salto do leão aqui. Porque muita gente não sabe disso. E isso aqui salva de uma forma que é fora do comum, tá? O formato lá é 1080 por 1080, certo? Vou personalizar aqui para justamente eu pegar o formato correto. Já vou mandar baixar aqui, né? Bora baixar aqui. Vou colocar aqui 1080 por 1080. Criar design. Isso aqui é mais do que ouro. Aqui, quando tu aprender isso aqui, tu vai querer fazer direto. Claro, né? Você que se preocupa em produzir imagem, carrossel e tal. Tá? Pronto, a imagem já baixou. Vou soltar ela aqui. Tô no Canva. Vale ressaltar, tá? Aí já nessa situação em específico,
é necessário um Canva Pro. Beleza? Infelizmente não dá para fazer no gratuito. O que você vai fazer? Pegou a imagem, jogou aqui dentro, clica na imagem, vem aqui em editar. E aí na parte de editar você tem que camadas mágicas. Ó. Aí realmente fez jus ao nome, camadas mágicas. O que ele vai fazer aqui? Ele vai separar tudo que ele identificar como elemento individual para que você possa editar, alterar, apagar. É sensacional. Viu? Ele já identificou tudo que é elemento. Aí esse símbolozinho aqui, eu vou até aumentar aqui a tela. Esse símbolozinho aqui do Gemini, ó, foi pro saco já. Esse menos 20 aqui, ó, menos 10. Esse cachorrinho aqui, ó, pode pegar o beco. Então eu posso alterar praticamente não, posso alterar tudo dessa imagem, tá? Então, essa função do Canva de camadas mágicas é simplesmente sensacional. E aí, claro, você pode... Aí aqui vem a primeira parte do replicar, porque, quer dizer, na verdade é a segunda, né? Porque a primeira parte é você pegar vários prompts, trazer aqui o seu produto e pedir, pá, ele vai trazer várias imagens, se bota oferta relâmpago, condição especial, todo elemento que você mudar, seja textual ou seja de imagem, do seu criativo, é um teste que tu vai fazer. Então tu pode fazer dessa imagem aqui 10 testes, certo? Por exemplo, esse textozinho, oferta relâmpago, eu posso modificar para, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui na biblioteca, CTAs. Posso colocar aqui, garantir agora, quero garantir o meu. Aí eu já modifico aqui, oferta relâmpago, quero garantir o meu. Ou então, quero garantir para o meu pet. Ou então, confirmar meu pedido. Ou então, sei lá, quero isso agora. Ou então você pode colocar, entrar para a lista não, porque você quer de lead, CTA. Quero mais informações, solicitar informações. Então você pode em uma imagem fazer uma alteração de CTA, que é justamente isso aqui, e fazer dezenas de testes. Cada elemento que você modifica, que você coloca lá dentro do estrutura de anúncio, é um teste que você está fazendo, tá? E aí essa biblioteca aqui de CTAs, eu já não entrego, tá? Ela está dentro de um produto meu, está dentro de uma biblioteca de marketing viral que eu tenho. E se tu quiser ter acesso a essa biblioteca, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tu pode clicar lá, entrar na minha página, ver se faz sentido para ti e comprar. Com certeza, com absoluta certeza faz muito sentido. Porque não tem só 200 CTAs. Tu tem lá 200 CTAs, tu tem a Arsenal de construção de imagem, que é outro prompt. Tu tem 357 headlines, 300 ganchos virais, estrutura de anúncio, estrutura de ângulo, VSL. E tem tanta coisa aqui, meu amigo, que se eu for abrir cada uma para vocês visualizarem, é um mundo, viu? É de fato uma biblioteca, beleza? Então, toda alteração aqui pode ser feita no Canva, como tu pode fazer diretamente aqui no Gemini, beleza? Então, basicamente, e aí, claro, esse prompt aqui é gratuito, tá? É só falar, quero o prompt de imagens, que eu vou te mandar lá no próprio comentário aqui no YouTube, beleza? E aí a gente fez a construção da imagem. Como que seria a geração de headlines? A gente vem no ChatGPT, arrasta essa imagem para cá, e aí existem algumas estruturas textuais, AIDA, PAS, Psy, dentre outras várias. O que é isso, Alisson? Toda vida que você sobe um anúncio, o próprio Meta, né? Eu vou clicar aqui em editar, só para que vocês visualizem. O próprio Meta, ele solicita um texto. Se tu deixa em branco, o texto basicamente seria aquele mesmo texto que tu tem quando tu posta alguma coisa no teu Instagram. Postou lá uma foto do teu Instagram, um vídeo, uma foto.
ele pede para tu colocar um textozinho ali, né, daquela imagem. Normalmente tu coloca. Para os anúncios também é necessário. Se tu não colocar, tu perde ponto. E aí esse ponto tu entrega para o teu concorrente, beleza? Então, ó, é basicamente isso aqui, ó. Quando tu coloca a mídia, ele tem texto principal. E aí eu trouxe aqui um texto no formato exatamente AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. E aí eu coloquei a imagem aqui e vou solicitar o ChatGPT. Chat, crie um texto no formato AIDA para que eu coloque junto a essa imagem na estrutura de anúncio. O texto, eu já vou adiantar aqui que eu quero que o texto seja curto. O texto deve ser breve e objetivo. Sempre que você solicitar algo para as IAs, você tem que conferir, obviamente. Se não tiver do teu agrado, é interessante que você peça um novo e adicione mais informações as quais você queria que ele já tivesse colocado e pontuado previamente, tá? Então, se trata de uma inteligência artificial. Se tu não entregar o máximo de informação possível, ele vai te entregar o mínimo de resultado possível. Agora, se tu entrega o máximo de informação possível, ele vai te entregar o máximo de variação e de qualidade e de condição possível para aquela tua estrutura, beleza? Então, vou colocar só isso aqui a título de entendimento. Dou um Enter, ele vai avaliar a imagem e vai colocar o texto condizente. Olha só, seu sofá, roupas e casas estão sempre cheios de pelos, existe uma forma simples de reduzir isso em poucos minutos por dia. Olha que copy massa! Essa escova 2 em 1 remove pelos soltos e desembaraça o pelo do seu pet sem causar desconforto, tornando a escova muito mais prática. Menos pelo espalhado pela casa, mais conforto, tal. Aproveite a oferta relâmpago com 20% de desconto. Ele já leu aqui que tem 20% de desconto. E garanta o seu antes que o estoque promocional acabe. Clique em garantir agora. Ficou incrível, tá? O texto ficou incrível. Essa estruturazinha aqui se chama AIDA. Olha o tanto de estrutura que tem. Vou abrir aqui de novo. Cadê, meu Deus? Estrutura de anúncio. Vamos lá. Olha o tanto de estrutura que tem. PAS, AIDA, Pastor, BAB, PPPP, FAB, 4Ps, ACCA. Tudo isso é estrutura que tu pode pegar, construa uma comunicação utilizando a estrutura textual, erro fatal. O erro cometido, consequência sofrida, descoberta de correção e uma chamada para ação, que é o CTA. Então, aqui dentro dessa biblioteca de estruturas de anúncio, a gente vai contar com quantos? 100 estruturas de anúncio. Meu amigo, é estrutura demais. É tanta estrutura que o cara nem usa, mas é interessante que leia e tenha o conhecimento de tudo. Aí explica como usar, como utilizar, como estruturar, como colocar. E aí, se eu boto lá, por exemplo, eu quero no formato PAS, problema, agitação, solução. E aí no final ele traz o CTA. Antes, depois e a ponte. Característica, vantagem e benefício. Ele me entrega absolutamente tudo o que eu quiser. E aí vocês viram que a solicitação ela foi bem curta. Eu só coloquei a imagem, uma solicitação, e ele já me trouxe o texto. De forma incrível, pronta, muito convincente, tá? Por sinal, eu digo isso porque é um problema que quem tem cachorro que solta muito pelo tem, né? E retém a atenção da pessoa, tá? Então, lembrando, essa estrutura aqui também faz parte lá da biblioteca Viral. O link está aqui embaixo. E aí, geramos a headline. Produção visual ok. E aí o teste de dados. E aí o teste de dados é exatamente aqui. Quando a gente tem uma sequência de imagens, ou carrosséis, ou vídeos, e que a gente... Foi mal. E que a gente coloca para testar dentro da estrutura de anúncio. E aí a gente tem um textozinho aqui pronto. A gente só vai colar aqui. E tchau, mamão com açúcar. Lembrando que, se tu quer ter acesso a esse prompt de IAS, é só comentar aqui embaixo, beleza? Então a aula 4, que na teoria é a 5, é essa. A estrutura é bem simples de construção de imagens, tá? Vocês viram aqui que eu só
coloquei, cadê o Gemini? Ah, tá aqui já. O Gemini. Coloquei aqui o prompt, ele me trouxe a imagem. Tu pode modelar para qualquer tipo de negócio, tá? Qualquer tipo de produto. E aí depois eu só faço alguns ajustes ou no próprio Gemini ou no Canva, estruturação textual dentro do ChatGPT e tá tudo pronto para subir para os anúncios, beleza? É isso, tamo junto, não deixe de curtir, por favor, curte esse vídeo, comenta, pede o teu prompt, se inscreve no meu canal, a tua inscrição dentro do meu canal vai ser algo muito importante para mim, certo? Porque eu estou entregando algo aqui de muito valor. E é isso, tamo junto, até a próxima.